Olá, nono ano. A aula de hoje vai ser sobre o Oriente Médio. Nós vamos introduzir alguns aspectos gerais sobre o Oriente Médio. Vamos começar também o capítulo 7, que vai falar sobre esse assunto. Lembrando que o capítulo 7 ele vem junto com uma nova unidade, que é a unidade 3 do livro de vocês. Começando na página 141, 142, a unidade vem falar sobre o continente asiático, onde o Oriente Médio é uma região que faz parte uma região que faz parte deste continente asiático, certo? Lembrando que daqui para frente nós vamos ver sobre os diversos aspectos do continente asiático, aspectos esses populacionais, regionais, aspectos físicos, aspectos culturais, aspectos geográficos de uma maneira geral, beleza? Lembrando que o conteúdo do nono ano é um conteúdo bem regional, ou seja, bem específico dos continentes, certo? No começo do ano nós vimos sobre a Europa de uma maneira geral. Nós vimos a Europa num contexto histórico a partir do século XX, acredito que vocês lembram bem. E aí nós vimos sobre o mundo bipolar, como foi que a Europa se adaptou nessa questão da nova ordem mundial, deixando o seu cargo de maior potência do mundo passando para os Estados Unidos, certo? Acredito que vocês lembram bem disso. Nós vimos também sobre o continente europeu de uma forma geral, e aí nós vimos aspectos culturais, aspectos econômicos, aspectos regionais, aspectos populacionais, certo? Nós vimos sobre a moeda do continente europeu, que é o euro, né? Na verdade, existem várias moedas, mas a principal é o euro. Nós vimos sobre a União Europeia. Nós vimos também sobre diversos outros assuntos, né? Acredito que esteja na mente de vocês ainda. Lembrando que este assunto nós vimos no começo do ano. Posterior a isso, nós vimos sobre a Oceania, certo? Que é um conteúdo bem mais recente, terminando a Europa, né? Com o finalzinho aqui da Rússia, nós pulamos para a Oceania e aí nós vimos sobre este continente, né? Lembrando que este foi o último continente a ser colonizado pelos europeus. É um continente onde tem diversos países, mas os principais, como nós vimos, é a Austrália, que se encontra aqui, e a Nova Zelândia. Lembrando que é um continente cercado por ilhas, né? E agora nós vamos introduzir um novo conteúdo, que é o conteúdo sobre este continente aqui, que é o continente asiático, um dos maiores continentes do mundo, certo? Um continente com uma cultura bem diferente da nossa e um continente com diversas possibilidades a serem estudadas, certo? Então, como eu falei para vocês, a aula de hoje nós vamos ver sobre o Oriente Médio. Nós começamos o continente asiático e já vamos de cara no Oriente Médio. E o Oriente Médio é uma coisa que, quando se fala em Oriente Médio, na nossa cabeça já vem muitas coisas, né? É uma região, isso se fala muito nos noticiários, nos jornais, na internet, tem muito, né? Que o Oriente Médio é uma região muito rica em petróleo, certo? Outra coisa que também se fala muito sobre o Oriente Médio é que é uma região onde acontecem diversos conflitos. E aí vem logo na nossa cabeça essas imagens, né, que são noticiadas o tempo todo, que estão na mídia, que estão nas redes sociais, que estão na internet, certo? Que passam no jornal o tempo todo, né? Conflitos, por exemplo, é, os conflitos de Israel contra a Palestina, né, que é um conflito que acontece desde o século XX, que está em ascensão até hoje. Outro conflito que começou em 2011 é a Guerra da Síria, certo? Então, quando se fala em Oriente Médio, existem coisas que já vêm na nossa cabeça, né? Outras coisas que vêm também quando se fala em Oriente Médio é a questão da cultura, aquela cultura diferente da nossa, né? É, a roupa, a religião, certo? Os costumes de uma maneira geral, né? Até porque é uma região que faz parte do outro lado do mundo, né? O lado oriental. Então, é muito diferente para a gente, certo? E tudo isso está enraizado, né? Na nossa mente. Quando se fala em Oriente Médio, na grande maioria das vezes, essas coisas são as primeiras coisas que aparecem, né? Na nossa cabeça quando se fala em Oriente Médio, certo? Isso não está errado, pessoal. Essas coisas de fato acontecem no Oriente Médio, mas não só isso. E é por isso que nós precisamos estudar geografia, né? Para ver essas coisas, mas também passar disso, né? Ver coisas que nem sempre
são noticiadas, ver coisas que acontecem de outras formas, certo? O Oriente Médio, de uma maneira geral, aqui está o mapa político do Oriente Médio. É uma região que está bem no comecinho da Ásia, é uma região que está essa região aqui pintada, certo? Esses são os países que compõem o Oriente Médio e é uma região que muitas pessoas colocam como uma região estratégica. Por que uma região estratégica? Porque ela está bem no comecinho da Ásia, então ela faz parte aqui tanto da Ásia, como também da Europa, ó, ela faz fronteira com a Europa, e também com o norte da África, certo? Então é uma região muito estratégica porque ela meio que liga três continentes, certo? O continente asiático, que essa região faz parte, a Europa e a África. Então é uma região estratégica, uma região que muitas pessoas ficam de olho, certo? Porque é uma região onde você consegue ter uma localização muito boa, né? De uma maneira geral. Além dessa região estratégica, o Oriente Médio ele concentra grandes porções de petróleo do mundo. É uma região riquíssima em petróleo e a gente já viu, já comentei em outras aulas, que o petróleo é uma riqueza que muitas vezes vale bem mais do que o dinheiro, né? Porque o petróleo ele acaba controlando o dinheiro. Se existir, por exemplo, sei lá, uma crise do petróleo acaba de acontecer, a economia ela afunda, né? Então, o petróleo, ele é muito valioso no nosso dia a dia, né? Porque o petróleo é uma energia que se faz muita coisa. Então, essa região ela é uma região muito visada. Além de ser uma região muito visada, é uma região que concentra muita riqueza. Alguns países do Oriente Médio são países muito ricos por conta desse petróleo, certo? Apesar de ser uma região muito rica em petróleo, é a região mais pobre em água do mundo. Nessa região, existe uma escassez de água muito grande. E, como a gente já viu anteriormente, é uma região com diversos conflitos que acontecem por conta de diversos motivos que nós vamos ver nas próximas aulas. Essa região é uma região muito rica em petróleo, como eu falei anteriormente, né? E, por conta disso, muitos países têm uma renda muito, muito elevada, certo? Rendas que nós vamos ver mais para frente, que chegam a ser comparadas com rendas, assim, do continente europeu, de países da Europa. Mas, apesar de serem rendas muito grandes, existe uma certa não, existe uma grande desigualdade dentro dessa região. Ou seja, muitas pessoas não têm quase nada ou não têm nada, enquanto que poucas pessoas têm muita coisa. Essa renda ela acaba se concentrando na mão de poucas pessoas, certo? Isso acaba sendo característica de regiões ou países desiguais. Pessoal, este mapinha é um mapinha que está na página 144 do livro de vocês. É um mapa que fala sobre o petróleo, certo? Os deslocamentos do petróleo do mundo. E é um mapa muito interessante porque ele é estratégico e ele é geopolítico, certo? Como assim, professor? Ele vai mostrar, se vocês forem ver, né, nessas cores aqui, vem dizendo qual é a quantidade de petróleo que cada país no mundo produz. No caso aqui nós temos inferior a 5% do petróleo mundial, e aí tem esses países nessa cor aqui de bege, né, bege meio laranja. Nós temos os verdes de 5 a 15% na produção de petróleo mundial, e aí nós temos como destaque alguns países do Oriente Médio, que é o que a gente já está falando, a Rússia, Canadá e só. E nós temos países de superior a 15%, né, que já chega a ser o mais alto. E aí nós temos dois grandes países que são os maiores produtores de petróleo do mundo, que é a Venezuela e a Arábia Saudita, certo? Lembrando que a Arábia Saudita é um país muito, muito, muito rico do Oriente Médio, justamente por conta dessa produção de petróleo. E essas setas, elas vão dizer justamente para onde está indo esse petróleo, nessa produção de petróleo. A Arábia Saudita, né, ela manda basicamente para o mundo todo, né, principalmente para a Ásia, aqui para o Japão, e também para a Europa, como vocês podem ver aqui, ó, certo? A Rússia produz muito para a Europa, né? A Venezuela muito para os Estados Unidos, para o Brasil também.
A Arábia Saudita também produz muito para a Oceania, como vocês podem ver aqui. Na verdade, a Arábia Saudita, tanto a Arábia Saudita quanto a Venezuela, são os maiores produtores, então eles vão produzir para o mundo todo. Mas, assim, o que ganha maior destaque hoje, atualmente, é a Arábia Saudita, como vocês podem ver pela intensidade aqui dessas setas que estão sendo movidas pelo mundo todo, né? E aí a gente já vê que este país é um dos países mais importantes do mundo nesse quesito. Na verdade, o país mais importante do mundo nessa questão do petróleo. Justamente porque é o país onde tem a maior porção de petróleo do mundo, né? Onde é um país, além de possuir grandes reservas, é um país que se produz bastante, certo, pessoal? E nós vamos ver em outras aulas que isso acaba sendo foco de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, de querer dominar essa região. É, Justamente porque é uma região muito rica em petróleo, e petróleo uma certa energia que tem um poder muito grande, né? Esta tabela, na página 145, vai mostrar uma amplitude geral sobre essa região do Oriente Médio. Aqui nós temos todos os países que fazem parte do Oriente Médio. A área, no caso, está em quilômetros quadrados, mas a extensão do país. Nós temos a população em milhões, baseada em dados de 2017. Nós temos o PIB, que é o que mais importa para a gente agora, a renda per capita e o IDH. Vamos reparar aqui uma coisa. Começando pelo IDH. O IDH, ele varia muito dentro dessa região, tanto de países como baixo, né? E aí a gente tem exemplos como Afeganistão, nós temos exemplos como este país Iêmen, nós temos exemplo, deixa eu ver, Síria, que é um dos que mais importa para a gente agora, certo? Tendo como IDH baixo. Mas, em contrapartida, nós temos também IDHs muito alto, como é o caso da Arábia Saudita, né? Como eu falei anteriormente. Um IDH equivalente a de países europeus, certo? Outro país muito alto, nós temos Israel, certo, pessoal? E o que é que isso interessa para a gente agora, né? A gente já vê que dentro da própria região do Oriente Médio, nós já vemos uma desigualdade, onde muitos países têm o IDH muito alto e alto, enquanto que outros países têm IDHs baixo, né? Isso faz com que mostre que essa região é uma região onde apresenta uma certa desigualdade socioespacial, beleza? O IDH, ele reflete tanto no PIB quanto na renda per capita, certo? Lembrando que esses dois indicadores são indicadores econômicos. Logicamente, se são indicadores econômicos, os que detêm um maior número são os países que mais produzem petróleo, né? E aí que o petróleo novamente ganha uma ascensão, dando destaque a países como, por exemplo, a Arábia Saudita, certo? Esses países aqui onde tem uma grande renda per capita, um grande PIB e, logicamente, um grande IDH, por conta dessa grande produção de petróleo e por conta dessa exportação, né, desta matéria-prima. Certo, pessoal? A aula de hoje foi uma introdução sobre o continente, iniciamos, na verdade, o continente asiático, entramos sobre o Oriente, sobre alguns aspectos do Oriente Médio, e nas próximas aulas nós vamos ver outras características do Oriente Médio, vamos adentrar em alguns conflitos, porque esses conflitos apareceram. Hoje foi mais uma introdução sobre esse assunto, e deixo aqui uma atividade para vocês fazerem e me entregarem na próxima semana, como a gente já vem fazendo, certo? É uma atividade da página 145, são 5 questões. Essa questão aqui, a terceira, diz em dupla, mas façam individual, até porque nós estamos passando por uma pandemia, beleza? Mas é um conteúdo muito simples, que vocês conseguem resolver com a aula de hoje e vendo sobre alguns aspectos do livro didático. Exemplo, primeira questão, explique por que o Oriente Médio é uma das principais áreas estratégicas do mundo. Nós vimos isso hoje, certo? Falei nesta aula, neste vídeo. Segunda questão, qual a situação do Oriente Médio do ponto de vista das desigualdades sociais? Foi uma das últimas coisas que eu comentei aqui. E aí vocês vão falar sobre as desigualdades sociais que acontecem no Oriente Médio. Também tem no livro didático. Aqui vai falar sobre as reservas naturais de petróleo e de água. E aí vocês podem falar separado. Como assim? Vocês vão falar como é que está a situação de petróleo no Oriente Médio, como é que está a situação de água no Oriente Médio. Falei isso também. E aqui, com base nos dados do quadro, este quadro, vocês vão falar sobre as disparidades regionais. Que disparidades regionais são essas? Sobre as diferenças destas desigualdades. Por que alguns países têm o IDH baixo e por que alguns países têm o IDH muito alto?
Falei isso em aula, falei isso hoje, certo? E a quinta questão, vocês, é uma questão pessoal, vocês vão dizer por que que alguns dados aqui da Síria estão sem dados, né? Lembrando que a Síria, eu falei no começo da aula, que é uma região, é um país que enfrenta hoje uma guerra desde 2011, e por apresentar uma guerra, logicamente muitos dados não vão estar sendo contabilizados, certo? Porque muitas pessoas tanto morreram quanto tentaram migrar para outros países, né? Coisas que nós vamos ver em outras aulas. Beleza, pessoal? A aula de hoje é isso. Qualquer dúvida é só me procurar.